Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um like, deixarem um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim e não esqueça de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos também, tá bom, gente? Bom, um perfil no Twitter perguntou o seguinte: eu tenho uma dúvida honesta sobre a polêmica da tal cura gay. Se é possível que uma pessoa que se identifica como hétero em algum momento se identificar como gay, por que o contrário não pode acontecer, né? PS, sou contra qualquer movimento que force a isso tanto para um lado quanto para o outro. Eu considero isso uma pergunta legítima, tá? Embora no final ele se diga contrário a qualquer movimento que force uma conversão tanto para um lado quanto para o outro. Aí eu já achei desonestidade do cidadão. Né? Só existe uma tentativa de conversão de sexualidade. Não existe, por exemplo, a cura hétero. Só existe cura gay. A heterossexualidade nunca foi considerada uma doença. A homossexualidade já. A heterossexualidade nunca foi considerada um crime. A homossexualidade já. E em 69 países do mundo ainda é. Nunca houveram centros para converter héteros em gays. O contrário, sim. A igreja nunca tentou transformar héteros em gays. O contrário, sim. A sociedade nunca disse que ser hétero era errado ou uma aberração. O contrário, sim. Mas vamos tentar explicar e tirar dúvidas que eu imagino que povoam assim a cabeça de muitos heterossexuais, né? Um gay que se identifica como hétero, na verdade, ele está fingindo ser hétero, porque por conta do preconceito, né? Mas ele sempre foi gay. E aí teve alguém dizendo que não há mais preconceito. Sim, gente, mesmo nos países mais desenvolvidos ainda há preconceito. Mas um hétero não entende isso porque não passa pelo preconceito diário pelos quais gays passam, né? Então eles têm essa dificuldade em entender, porque simplesmente não passam por isso. Para eles é muito mais fácil negar, né? Não é com eles o problema, então deixa pra lá. Eles não precisam se esconder, não precisam mudar nada em suas vidas por conta disso. Mas realmente alguns gays e lésbicas, com muita sorte, não passaram ou passam pouca coisa, né, em relação ao preconceito. Mas a esmagadora maioria ainda passa, ainda é muito reprimida por conta disso. E lá no meio da discussão alguém disse o seguinte: mas se ele não quiser se relacionar mais com pessoas do mesmo sexo, ele pode ser hétero. Não entendo por que você diz que não pode acontecer. Gente, o que essas pessoas não entendem é que a sexualidade é determinada pelo desejo. Se a pessoa sente desejo pelo mesmo sexo, ela é homossexual. Se sente desejo pelo sexo oposto, ela é heterossexual. E se sente desejo por ambos os sexos, ela é bissexual. Se um homossexual decidir, por pressão do preconceito, não mais se relacionar com alguém do mesmo sexo, ela continua sendo homossexual, mesmo que se case com alguém do sexo oposto, coisa que acontece muito mais do que se imagina, tá? Inclusive, são esses homossexuais ou bissexuais que vivem em cinemas pornôs e banheiros públicos fazendo sexo sigiloso. Muitos homens casados com mulheres também povoam os aplicativos de paquera propondo sexo sigiloso com outros homens. Porque o desejo, ele continua lá. Mesmo que você não queira, mesmo que te obriguem a não sentir, você vai continuar sentindo. Mas por que vira e mexe heterossexuais têm essa dúvida? Porque não precisam questionar a própria sexualidade, como homossexuais e bissexuais fazem o tempo todo. Na cabeça da maioria, todos são heterossexuais. E os que se identificam como gays ou bis, na verdade, foram mal criados ou mal estimulados sexualmente por pessoas do sexo oposto. Prova disso é o que a gente mais ouve a vida toda, é gente dizendo que gays não conheceram uma mulher de verdade ou que uma lésbica não conheceu um homem certo, né? Se fosse assim, tão fácil mudar a chavinha como se fosse, né, um interruptor que a gente simplesmente liga e desliga, não haveriam gays em países onde a homossexualidade é criminalizada e punida até com pena de morte. Não haveria gays e lésbicas no Irã, na Palestina, em Uganda, na Nigéria, na Rússia, na Arábia Saudita e em tantos outros países. Então não, gente, ninguém vira gay ou bi ou hétero, as pessoas são o que são, mesmo que decidam ir de encontro ao que sentem, seja lá por qual motivo for, né? E o mais assustador disso tudo é ver que gente que tem até um certo nível
um bom nível, né, educacional, sendo obtusa em relação à sexualidade. Mas é como eu disse lá em cima, essas pessoas nunca tiveram um problema, né, com sua sexualidade. Nunca precisaram questionar nada em relação a isso. E a heterossexualidade ela é tão compulsória, tão obrigatória, que eles não conseguem entender que nem todo mundo é heterossexual, né? É impressionante. Assim, as pessoas, elas entendem, essas pessoas, né, que questionam, que todo mundo é heterossexual, em que em algum momento da vida ela se desviou do caminho, né? São as sexualidades desviantes, né? Mas não é isso, ela sempre foi. Isso tem uma questão genética aí envolvida, não só genética, claro, né? Mas tem uma questão genética muito importante envolvida aí, estudos já apontam para isso, né? Então, assim, não é uma questão meramente educacional ou cultural, porque, vejam, mas então a homossexualidade é uma construção social. Gente, a homossexualidade ela é encontrada em todo o mundo, né? E existem culturas muito diferentes ao redor do mundo. Para que houvesse teria que ter alguma coisa em comum em todas essas culturas, né? E essa coisa teria que ser muito específica para construir um homossexual. Então, assim, não existe isso. Né? As culturas, elas todas são muito diferentes e elas nem sempre conversam entre si. Ainda mais num passado remoto, porque a homossexualidade ela não nasceu, né, junto com a internet. Ela é muito, muito, muito anterior a isso. A gente encontra sinais de homossexualidade nos homens das cavernas. Então, assim, que cultura é essa que vem lá desde das cavernas até hoje e roda o mundo todo tendo esse componente comum para produzir a homossexualidade? Isso não existe, né? Até mesmo porque existem comportamentos homossexuais em outras espécies. Né? Em outras espécies de animais existe também a homossexualidade. Então não é uma questão cultural. Então não é uma questão de estímulo mal feito. É uma questão genética também, né? Assim como em todos os casos. Mas enfim, os héteros eles precisam, que têm essas dúvidas, né? E que nos criticam tanto e que muitas vezes são tão agressivos, eles só precisam parar para pensar um pouquinho e ter um pouquinho, só um pouquinho de boa vontade, né? Eles vão conseguir entender porque é muito simples, não tem nada de tão difícil aí para entender. Basta sair um pouquinho, né, da caixinha do seu quadradinho e entender que nem todo mundo é igual a você. Bom, queridos, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.